Olá, meu nome é Cássia e hoje eu vim falar sobre receitas de amigurumi. Muita gente tem dificuldades em interpretar uma receita ou tem muita habilidade em ler um gráfico. No caso da leitura do gráfico, fica um pouco perdida essa habilidade porque quase não existe gráficos de amigurumi, normalmente é uma receita escrita. E também existe a questão de que algumas receitas que foram editadas para revistas ou até na internet possuem alguma falha, pula partes, pulam carreiras e você não percebe, e também não são completas, deixa um pouco confuso na hora de juntar as partes ou algo nesse sentido. Então é interessante sempre a gente analisar o padrãozinho que existe nessas receitas. E hoje eu gostaria de mostrar para vocês esses padrões e as formas como essas receitas são escritas. Então vamos lá? Bom, para início eu gostaria de mostrar para vocês dois gráficos de amigurumi, o que não é muito usual. Então é uma revista internacional, uma revista canadense, e a designer, né, de amigurumi, ela trabalha com a receita escrita e a receita em forma de gráfico. Então, só para eu mostrar para vocês como seria a carinha de um gráfico se eu realmente estivesse trabalhando com esse tipo de material, né? Normalmente não vamos encontrar esse tipo de material, mas eu encontrei essa revista que eu achei muito interessante, porque ela trabalha realmente com todas as possibilidades, né? Ela trabalha para quem gosta de receita, para quem gosta de gráfico. Então, se no caso aqui é uma cabeça de um elefante e aqui é uma cabeça de um camelo, e o camelo tem uma cabecinha um pouquinho mais diferente e ela tem alguns aumentos diferentes, então por isso que a gente consegue ver aqui uma certa diferença nos desenhos, né? Aqui eu posso ver, aqui ela começa com correntes, ela não faz um anel mágico, né? E como eu disse anteriormente em outros vídeos, o anel mágico ele não é oficial, ele não é somente o anel mágico que você vai fazer dar início ao seu projeto, né? Você também pode fazer com correntinhas. Eu tenho preferência com anel mágico, eu acho que fica mais fechadinho, mas se você quiser seguir a receita, toda vez que você visualizar, você quiser seguir a receita da forma como ela se encontra, não tem problema. Então aqui a gente já consegue ver que é um anel mágico que tem. Então cada um tem a sua explicação aqui nas abreviaturas, né? Nas chaves, de acordo com o texto. Então aqui era mais para vocês verem como fica. Aqui, no caso, quando chega nessa carreira aqui seria, deixa eu ver, na carreira 13, a gente não tem mais nenhum aumento, por isso que fica essa distância aqui, porque senão ia aumentar, ia ficar tudo muito parecido até a carreira 12, né? E aqui, não, já temos diversos formatos, né? E fica bem interessante a gente descobrir. Então, aqui é até a carreira 21, e se eu virar aqui, eu tenho aqui esse é o corpo, né? Então, eu tenho até a carreira 24 assim, e vai repetindo, e depois da 24 a 34. Então, é legal ter essa ideia de estrutura, para quem nunca viu um gráfico de amigurumi, e que tem costume de ver um gráfico de amigurumi, que tem costume de... aliás, que tem costume de ler gráficos, é muito interessante ver um gráfico de amigurumi. Na minha opinião, é bem legal. Mas vamos agora mostrar um pouquinho como é que você trabalha e como é que você vê as receitas, né? Então, vou mostrar algumas receitas, umas possíveis receitas que podem existir. Tem receita que não tem foto nenhuma, né? Que não tem como
você seguir pelo projeto. Basicamente tem uma foto única para mostrar como é que é. Essa daqui é uma receita de uma ursa. Mas o mais importante na receita, antes de tudo, se tem alguma coisa errada na receita, se ela pula alguma carreira ou pula alguma contagem de pontos, a parte mais importante é para você ter uma noção. Esse é o Vitório, e ele não pode ver nada chacoalhando, então eu vou parar de balançar a minha... Enfim. Mas uma coisa interessante, muito importante para vocês verem, vou até tirar isso dele porque agora ele vai brincar. Algo muito importante na receita, quando vocês recebem, esse foi o Vitório de novo. Vitório. Não. Desencana. Sossega. Isso. Em relação à receita, toda vez que você se depara com uma, né? Às vezes ela vai ter alguma descrição, desenhos, às vezes ela é somente uma receita escrita, de vários formatos. Mas uma das primeiras questões a olhar essa receita, quando vocês se deparam com ela, seria a questão da descrição e dos pontos utilizados, né? No caso, as abreviaturas, né? Então, é bem interessante vocês olharem sempre o que está precisando. Os pontos utilizados é algo muito importante, né? Porque é aqui que você vê qual é a abreviatura que está sendo utilizada. É também interessante a gente olhar também o tipo da linha que está sendo feita. Às vezes a gente, por exemplo, pega um projeto internacional em inglês, em espanhol, né? E a gente vê uma marca de linha que a gente não conhece. Então, também é importante a gente ver qual é o número da agulha de crochê, porque baseado nesse número de agulha, você sabe mais ou menos qual linha usar, com a familiaridade que você já tem aqui das linhas do Brasil. E aí você vai ter uma noção se a linha que você fizer, daquele projeto que você fizer, ela vai dar certo pro amigurumi, qual é o tamanho que vai ficar, né? Ou se você percebe, por exemplo, que tá usando... Aqui, por exemplo, tá usando uma linha 3 milímetros. Mas se eu estivesse querendo usar uma agulha 1,75, que eu sei que é para uma Anne, eu sei que o projeto ia ficar menor. Ou se eu quisesse usar uma linha 4,5, 5, né? E quisesse usar um barbante, eu sei que o bichinho ia ficar maior. Então, como eu falei, né? Esses são os detalhes mais importantes. Agora, já na receita, muitas informações que são interessantes para a gente analisar antes de começar, né? É que normalmente a gente vai ter os números de carreiras, né? Então, a primeira carreira, a segunda carreira, a terceira carreira e assim por diante. Então, sempre a primeira carreira vai falar como é que você vai começar. Aqui, no caso, as duas estão pedindo anel mágico, né? E aí depois, aqui no caso, ela se diferencia um pouquinho, que já vai com 8 pontos. Mas, em sua maioria, os bichinhos são feitos com anel mágico e 6 pontos baixos, né? Então, é muito importante você ficar atento, porque às vezes a gente pensa que vai começar com 6 pontos baixos e aqui a gente já tem um que não começa com 6, começa com 2, né? Então, 2 pontos baixos e 2 médios pontos altos, né? É o ponto alto médio. Então, é muito importante todas as informações que vocês estão vendo. E olha só, a primeira informação que não tem. Nos pontos utilizados, ela deixou de escrever o que significa esse 2MPA. Então, para a gente descobrir realmente o que ela quis dizer com isso. E outra coisa importante, né, é para a gente prestar atenção na troca das cores, porque a gente vai fazendo às vezes e não percebe a troca das cores. Aqui, como eu editei essa receita, eu consigo colocar várias informações na mesma linha, na mesma página, né?
Então, uma das primeiras coisas, a carreira, né? Claro que vai ter a descrição do que você precisa fazer. E no final, é interessante que sempre vai ter pontos, o total dos pontos da carreira, né? Outra indicação muito boa é a questão das repetições. Nem sempre a repetição vai estar bem clara. Então, estou falando aqui do 7 a 11, da sétima à 11ª carreira, 48 pontos baixos. Significa que será feito 48 pontos baixos, né? Então, aqui a gente sempre vai ter o total dos pontos, né? E, muito importante, nem sempre vai estar falando 24 pontos baixos ou um ponto baixo para cada ponto ao longo da carreira. Normalmente, as receitas em inglês que eu vi, né? Elas ficam mais informativas do que essa, no caso. Aí, no caso aqui, ela também informa, né? Para trocar de cor a cada 2 carreiras, intercalando entre as cores e tudo mais, né? Que é uma zebrinha. Então, realmente tem essa questão. Então, é muito importante, primeiramente, saber os pontos que ela está utilizando, qual é a abreviatura que ela está utilizando. Caso a gente não saiba o que significa, né? Como fazer aquele ponto, é por aqui que a gente vai procurar. Principalmente quando a gente tem um projeto, vou mostrar agora, em inglês, né? Um projeto, por exemplo, de outra língua que a gente não tem uma facilidade tão grande em relação aos pontos utilizados e tudo mais. Esse aqui faz parte de um livro que eu comprei, né? E aqui ele não fala quais são as abreviações, porque ele já fala no início do livro quais são essas abreviações. Mas, de qualquer forma, aqui também tem o nível de dificuldade, o tamanho que ele vai ficar, né, o material utilizado, né, e a agulha que vai ser utilizada. E vai passando as informações. Só não tem abreviatura aqui porque, como se trata de uma parte desse livro, então a gente já consegue ter isso no início do livro, que ele já mostra, ensina como é que faz todos os pontos que vão ser utilizados para fazer todos os bichinhos. Mas o mais importante, você pegou um projeto aí em inglês, né, que alguma coisa você entende, mas você não entende qual é o significado daquela nomenclatura. Por exemplo, um ponto alto no inglês é double crochet. Então, para quem não sabe o que é um double crochet, tem que procurar na internet o que significa um double crochet. Então, a gente vai pegando essas informações. Bom, outra forma de ter a receita, né? Essa, por exemplo, ela faz diferente, ela pede para você usar só a alça de trás do ponto, né? E todas as carreiras dessa forma, né? E aqui também tem uma forma diferente de começar o ponto. Tal como essa que usou o anel mágico e finalizou a primeira carreira com 8 pontos, aqui já pede para fazer duas correntinhas, e 6 pontos dentro da segunda correntinha a partir da agulha, né? Então, aqui a gente já tem uma diferença. Se a gente for lembrar, vou pegar aqui, esse elefantinho, ele já não é da mesma forma feito. Ele já pede para ser feito 4 correntinhas e dessas 4 correntinhas se transformar com 6 pontos baixos. Então, cada um vai pedir uma forma diferente, né? No início, o anel mágico você pode fazer em todos eles. Você só tem que fazer realmente a quantidade de pontos baixos que a pessoa pediu na primeira carreira. Então, no caso aqui é 8 pontos, aqui é 6 pontos, lá são 6 pontos também. Outra forma de visualizar a receita, que eu acho a mais didática possível, mas não é todo mundo que faz. O pessoal às vezes deixa para fazer um tutorial, uma aula de como fazer o bichinho, e aí vai pelo vídeo mesmo, mas as revistas que a gente compra normalmente, essa é uma revista da Circo, né? Uma revista de amigurumi, de bonecas, que eu acho que muita gente conhece. E assim, eu trouxe ela para exemplo mesmo, que ela, além de ter a nossa receita, claro, aqui estão os pontos, tá? Todos os pontos. No início dessa revista tem como fazer todos esses pontos, então isso é legal, porque te ajuda a se libertar um pouquinho, né, das dúvidas.
mas, por exemplo, essa é por exemplo, aqui a cabeça, além dela passar todas as informações até o final da cabeça, né, que seria na 23ª carreira que você termina, ela vai mostrando tudo que você precisa para deixar ela bem certinha. Então, além da 3ª carreira, 4ª carreira, aqui o número de carreiras, aqui são os pontos, né, e a quantidade total de pontos. Então, é importante vocês analisarem sempre essa quantidade de pontos. Por quê? Como eu falei, às vezes a gente fica confuso e está fazendo de acordo com a receita, mas a receita pula alguma carreira. Então, ao invés de você ter 18 aqui e vai para o 24, você tem um outro valor aqui, por exemplo, 36. E aí ela comeu 3, 4, 5 carreiras. Aí, por isso que é importante a gente visualizar a receita por inteiro, né? Visualizar a receita por inteiro para que a gente entenda tudo que foi colocado. Esse é mais um gato. Então, a gente tem várias formas de ter uma receita, né? E a atenção sobre os detalhes, se ela tá correta ou não, né? Então, analisar. E como é que a gente analisa, né? Eu vou falar o básico, porque como vocês viram, a gente tem aqui uma que faz o início com 8 pontos, depois vai para 16 e aí que vai para o 24. Aqui, normalmente, é 6 pontos baixos, 12 pontos, 18 e aí vai para o 24. Então, algumas coisinhas assim podem surgir de diferença, mas normalmente são 6 pontos baixos, né? Seguido por mais 6 pontos. Então, como a gente só tem 6 pontos de base, a gente vai colocar todos aumentos. Então, vão ser 6 aumentos na próxima carreira. E depois vão ser mais 6 pontos. Então, como a gente já tem 12 pontos, não é necessário fazer 12 aumentos, senão a gente estaria no 24, né? Então, a gente aumentaria muito rapidamente essa carreira e aí a gente não daria o formato ideal, por isso que a gente segue esse ritmo, né? Então, aí ficaria um ponto baixo, mais um aumento, vezes 6. Veja que aqui não tem essa informação. Então, também é uma coisa assim, como é que eu chego num ponto baixo com um aumento e chego no 18? Isso aqui são 3 pontos no total, né? Na verdade, é isso que alguns não possuem essa informação. Então, aqui também a gente vê que não tem essa informação, né? Deixa eu ver aqui qual que tem. Ó, aqui já não fala aumentos. Ela fala na segunda parte, quando ela vai falar sobre aumentos, 2 pontos baixos em cada ponto da carreira anterior. Então, ela já explica melhor, ou não, né? De acordo com a sua interpretação, né? Aqui já fala, faça 2 pontos baixos, 1 ponto baixo no ponto seguinte. Então, repita de estrelinha até estrelinha, né? Asterisco até o final da carreira. Então, assim, fica repetindo até chegar nos 18 pontos, ou no final da carreira. Então, cada um fala de uma forma. E é essa forma que é necessário aprender. Então, por isso que é necessário analisar cada uma delas. Ó, aqui também não fala multiplicação. Normalmente a gente vai ver esse tipo de informação que é para repetir, por exemplo, 6 vezes, 5 vezes ou alguma coisa assim, nos internacionais, que eles colocam repeat 6 times. Então, repita 6 vezes. Então, a gente tem aqui um single crochet, um increase next stitch, que seria um ponto baixo, um aumento no próximo ponto. Então, e repita 6 vezes. E aí que vai dar, porque seriam 3 pontos no total, né? Vai dar 18. Então, isso também é importante. E tem momentos em que a receita fala para você, faça esse ponto 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, entendeu? Então, é muito importante a gente saber qual é a quantidade de vezes que você tem que fazer. Então, aqui a gente atribui que são sempre 6 vezes, né? Por causa da subida, né? E da diminuída, da redução, né? Então, aqui a diminuição, né? Então, vai até o 42, do 42 vai para o 36, como vocês viram,
já tinha 42 na 7ª carreira, ficou da 8 a 17, da 8ª até a 17ª carreira, 42 pontos, e na próxima carreira a gente já vê uma redução, que nada mais é que, em vez de eu colocar um aumento, 5 pontos baixos, um aumento, eu vou colocar 5 pontos baixos e uma diminuição, uma redução. Então, são itens assim a serem percebidos. Então, continuando aqui, para eu conseguir 24 pontos, fazendo da forma como ela colocou, então eu tenho na 4ª carreira 2 pontos baixos mais um aumento, significa que eu tenho 4 pontos, então 6 vezes 4, 24, você consegue ver que são 6 vezes. Só que às vezes isso não tá tão claro, né? Eu, infelizmente, ou felizmente, deixa eu ver, uma forma aqui, não todos eles, infelizmente eu não tenho, tem um aqui, que, olha, eu vou colocar aqui, a carreira 19, né, que agora começa a reduzir, ela é bem diferente, ela tem single crochet, que é together, que seria o aumento, mais um single crochet 9 vezes. Então, assim, ela pede para fazer esse tipo de questão 9 vezes. Esse é o único, 9 vezes. Então, a gente verifica aqui que em alguns momentos não pode perder a atenção, tem que seguir a receita, porque é ela que vai dar o formato ideal para o seu bichinho, para sua boneca. E vamos ver aqui, todos eles aqui, ó. Às vezes aqui a gente vai ter que dar o desenho do vestido é diferente, né? Então, ele não tem só pontos baixos. Normalmente, né, quando a gente vê uma revista dessas, quando vê uma bonequinha com roupinha, normalmente o boneco em si é ponto baixo, mas a boneca tem vestido, né, então a vestimenta, o sapatinho, normalmente tem outros pontos. Então, assim, ficar só no ponto baixo é legal, mas tem hora que a gente precisa evoluir. Claro que eu tô falando com pessoas que já têm essa noção, né, e é importante que vocês vejam isso, né? Às vezes a gente está seguindo uma carreira aqui e às vezes está até assim, repita 6 vezes, repita 3 vezes, mas aqui tá pulado. Então, na hora da edição dessa receita, pode ter ficado errado, né? Às vezes eu vou escrever uma receita, traduzir, por exemplo, e eu como um pouquinho, um pedacinho dela, reparo nisso, corrijo, mas pode acontecer. Então, para que você não fique dependente, não ache que você que errou, não fique confusa, sempre analise todas as informações. As instruções iniciais, às vezes tem alguma observação importante, né, para ser feita, como que você vai fazer o início, ou como você vai fazer ao longo do projeto, e também a quantidade de pontos em todas as carreiras, qual é o total. Isso é muito bom para guiar vocês, porque se você se perde um pouquinho, você consegue voltar até o início, né? E até o início da carreira, não o início do projeto, e começa a contar aqui, ó, a última carreira, onde que foi 4 pontos baixos, mais um aumento. Você consegue localizar esses pontos para conseguir saber onde começa a 7ª carreira, no momento que você perde, por exemplo, no marcador. Então, é importante todas essas dicas aqui que eu tô te passando, principalmente para quem usa gráfico ou para quem segue o tutorial pelo YouTube, tá? Quem já segue a receita já consegue fazer vários outros trabalhos, né, de tapetes, de centros de mesa, por exemplo, seguindo receitas, perfeito. Mas normalmente a gente segue mais um passo a passo, né, ou através do gráfico. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que via muito gráfico de tapete quando eu comecei a fazer crochê, e era muito mais simples para mim analisar o gráfico, entender qual que era aquele ponto, com o que eu fazia na próxima etapa, do que seguir uma receita. Então, eu encontrei um pouquinho dessa dificuldade, passei por revistas não muito boas, eu acho que eu tenho até uma que eu rabisquei bastante. Eu vou tentar localizar aqui. E é uma revista de Natal, né? E aqui eu até baguncei um pouquinho nela, porque ela realmente é a revista que me passou uma 3ª carreira com 24 pontos, e na verdade era 18. Então ela foi aumentando. Então eu tinha uma carreira a menos aqui,
Era o meu primeiro projeto de amigurumi. Claro que não é um amigurumi, né? É uma árvore. Amigurumi é um bichinho de crochê, né? Mas era um projeto que dava início ao que eu ia me apaixonar. E, infelizmente, ela estava errada aqui. E aí eu tive que deduzir, depois de fazer e ver que não dava dando certo, então brigando comigo mesma porque não estava dando certo, eu encontrei aí o erro e corrigi, claro. Então isso é muito importante. Quanto mais familiaridade você tem com o amigurumi, com a forma como é feito o amigurumi, mais fácil tem de corrigir as informações que são colocadas aí. E normalmente, como eu disse, os padrões, né, as receitas internacionais sempre têm a quantidade de repetições daquele determinado ponto. Os brasileiros, não sei porquê, a maioria não coloca, não acha que é necessário colocar. Eu acho que é interessante colocar, porque às vezes você tem alguns padrões diferentes e você não repete. Por exemplo, às vezes você tem um padrão que você só repete 2 vezes. Se você estiver pensando só na carreira e já são 6 vezes e tudo mais, você vai perceber que você fez alguma coisa errada. Aí não vai sair o amigurumi do jeito que você queria. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço a gentileza de vocês entrarem nos comentários para pedirem mais vídeos que vocês têm interesse. Então, falem os temas de outros vídeos possíveis para a gente fazer e a gente vai procurar fazer com a maior rapidez possível os temas aí mais pedidos, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até um próximo vídeo.